Olá pessoal, a gente está aqui no episódio bônus, conforme a gente anunciou durante a visita ilustre da Jane aqui, nossa convidada de hoje. Exatamente. A gente vai dar continuidade à história de sucesso dela, de superação, o dom que ela teve, identificar o dom do filho dela. E a gente vai fazer uma mesclada aí para mostrar para vocês o quanto nós, seres humanos, podemos ser superiores do que a gente imagina, superar desafios, obstáculos, e com força de vontade, Verdade. com determinação. E eu acho que quando se torna uma decisão, né? Decisão. Eu decidi vencer, eu decidi avançar, eu decidi ser um atleta. Então, Aline, você acabou puxando... Eu ia deixar a Jane começar. Você pegou, vou ter que aproveitar essa deixa. Porque foi isso que foi uma grande virada de chave na minha vida. Jane, mas participa também junto comigo. Deixa eu só falar, não, você é um monólogo. Interrompe e mete as caras. Mas vou só aproveitar a palavra que ela usou, decisão. Eu lembro quando foi a vez que eu tomei a minha decisão. Eu estava dentro do ônibus, eu pegava o ônibus de Piabetá para Bom Sucesso. Eu estudava em Bom Sucesso na universidade. E aí, no final daquele ano, eu tinha disputado o campeonato universitário de handball. E tinha chamado a atenção de muito de gente, né? Até do Comitê Olímpico Brasileiro. E meio que eu já notava ali que o Comitê Olímpico Brasileiro queria retransformar o handball. O handball sempre foi o esporte mais praticado do Brasil, por incrível que pareça, mais do que o futebol. Não sabia, não. Olha. Porque ele pratica em toda escola. Toda escola. Escola tem. E feminino, né? Feminino. As mulheres... Sim, verdade. Agora a mulher joga futebol, mas na minha época a gente jogava handball. Exatamente. Vôlei e handball. E aí ele acabou perdendo muito espaço na mídia por conta do vôlei, que cresceu muito por conta da era do Bernardinho. E era o basquete, né? Sempre o segundo esporte da mídia era futebol, basquete. Aí o basquete perdeu para o vôlei, aí ficou em terceiro. E o handball não aparecia. É verdade. Porque no basquete tinha o Oscar, no vôlei tinha o Bernardinho. Hortência. Não, perdão, no basquete no Hortência. feminino, Aí começou o tênis fazer sucesso com o Guga, o Fórmula 1 com a Ayrton Senna. Então sempre teve, para você puxar o esporte, sempre tem que ter um expoente. Sim, quem era o expoente do handball? Então, eu sentia que era eu. VV. Então, assim, não é falta de modéstia, é porque, assim, naquilo Por isso que você o handball é bom... não foi pra frente, pô. Porque naquilo que você é bom, você não tem que se diminuir porque você é bom. Né? Pelo contrário, tem que reconhecer que é bom. Então, o handball é muito fácil para mim. Pelo menos era. Há muitos anos eu não jogo. Eu quase chorei final do ano passado, fui comprar uns... Eu pego aquelas cartinhas de final de ano, né, no Correios. Aí eu fui comprar um negócio numa loja de esporte, eu vi uma bola de handball, peguei, não conseguia largar. Eita. Mas porque, assim, o meu corpo foi todo projetado para o esporte. Então, antes do handball, eu joguei futebol, eu joguei a gente chama de Vasquinho, né? Mas era Fazenda Pau Grande. De onde saiu o Carlos Alberto, Arouca, Júlio César. Inclusive, joguei com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto chegou a perder vaga para mim. Na época, porque aí foi um dos problemas que eu comecei a ter. Eu pulei 2 anos por conta desse jogo fera que eu fiz, né? Aí acabei pulando 2 anos. Aí foi que eu chegava em casa com febre de dor. A única coisa que eu sabia fazer era deitar na cama, sentir febre, sentir dor nas costas, no calcanhar. E eu falava com minha mãe, tô sentindo muita dor. E ela sai dessa cama, não sei o que. Eu falei, não aguento, tô dando febre de dor mesmo. E ela achava que era fase do crescimento, por isso que eu sentia dor. Porque eu estava crescendo, porque eu sempre fui alto. Mas era coluna. E aí a gente vai mostrar aqui a coluna. Larguei o futebol porque eu não aguentava mais sentir dor. Aí joguei um tempo vôlei, no basquete. Olha aí, ó. Isso aí é minha coluna hoje. Né? Isso já foi no passado, também é hoje. Então, assim, eu joguei vôlei, aí eu depois fui pro vôlei, gostei um pouquinho, mas não cheguei a competir. No basquete cheguei a competir, joguei Jogos Mundiais da Paz, lá no Maracanãzinho, tomei um sacode. E aí quando eu entrei na universidade e aí comecei a jogar o handball, eu notei que era muito fácil o handball para mim. E foi mais ou menos na mesma época que eu descobri a escoliose. Né? Eu tinha por volta de 16 para 17 anos, foi quando eu fiz meu primeiro raio-x panorâmico em Petrópolis, a pedido depois de tanto reclamar de dor. E aí o raio-x já mostrou isso daí, 67 graus
de curvatura na coluna. Eu andava torto e tudo mais, tinha por volta de uns 16 anos. E aí os fisioterapeutas na época falavam para mim, olha... Não tem como mexer na sua coluna. Assim, tem como mexer, mas só com cirurgia, botando 2 hastes de titânio, uma do lado da outra, assim. Na época existia 2 formas de fazer a cirurgia, deixar a escoliose do jeito que está, ou empurrar de um lado, empurrar do outro, descentralizar ela e botar o titânio. As hastes de titânio. E aí meus pais ficaram loucos, né, com a situação. Não, tem que fazer alguma coisa. Começaram a procurar todo quanto é tipo de tratamento. Aí os fisioterapeutas falaram, não tem mais jeito, só cirúrgico. Aí eu entrei na fila do Hospital de Trauma Ortopedia HTO, do centro do Rio. Fila gigantesca, porque os melhores ortopedistas do mundo são brasileiros, então vem gente de tudo quanto é lugar do mundo operar aqui. Cerca de 50% do pessoal do HTO é estrangeiro, pelo menos na minha época, não sei hoje. Tentamos de tudo e tal, e aí não tinha muito o que fazer. E eles falavam assim, ó, Vitor, para esporte, nunca pense em levantar peso, nunca pense em pegar peso na sua vida, não faça nada disso. Ou seja, viva uma vida de sedentário. Sentar ou ficar deitado o tempo todo. Eu sempre falo, né? Laudado sim, incapacitado nunca. Sim. Então, você que tem que determinar até onde você pode ir. Se fosse por esse laudo, isso é hoje, imagina naquela época. Você era para estar sentado até hoje. Até hoje. E segundo eu soube que você pega peso, malha, é marombeiro, gente. Vitor é marombeiro, tá? Então, rato de academia. Quem olha para essa coluna não diz que Vitor faz o que faz na academia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que você recebe e como você recebe. Porque você sempre vai encontrar pessoas para tentar te limitar ou te sabotar. E, às vezes, é inconsciente. Não é porque a pessoa quer te paralisar. Porque ela já está acostumada. Ó, não tem mais jeito, não dá certo. E aí você realmente... Vitor falou que não tem jeito, não tem não. Rogério falou que não tem jeito, não tem jeito. Peraí. Será que não tem jeito? Você tentou? O que você fez? Você se desafiou. Então, o que o Vitor fez? Peraí, eu vou me desafiar. Então, né? o desafio na época, você usou uma outra palavra aí que contextualiza muito o que aconteceu nesse momento, com 16 anos. Eu era muito feio, eu ainda sou feio, mas eu era muito feio. Pense que eu era dentuço, mas muito dentuço mesmo, magrelo e torto. Eu parecia o tropeço da família Adams. Assim, horrível. Perdão. E aí eu falei, cara, pior do que tá, não pode ficar. Foi o que eu pensei. Vou entrar na academia pelo menos para ganhar um corpo. Sim. Não é? Aí eu entrei com 16 anos na academia, não podia, só com 18. E na época tinha essa história que não podia entrar na academia muito cedo, fazer esporte muito cedo, porque senão não vai crescer. Não vai crescer, né? Exatamente. E aí eu não entreguei os documentos, disse que tinha 18 anos e entrei, porque eu já tinha era alto, Alto, Sim. grande. E aí deixaram eu fazer. Eu fiquei 3 meses só. Vi que não tinha solução nenhuma. Vi que não adiantou nada. Aí eu fui sair desmotivado. Eu lembro que eu estava em Petrópolis trabalhando. Tinha saído do trabalho, do estágio que eu fazia. Aí eu fui comprar uma roupa social. Aí quando eu me olhei no espelho, eu falei, não tem mudança nenhuma no meu corpo. Estou lá todo torto, peito para dentro, peito afundado, não sei o quê. Aí eu falei assim, não vou fazer mais isso não. Eu fiquei um tempo parado. E quando próximo dos 18 anos, eu comecei a fazer de novo. Aí eu falei, não, mas também dessa vez eu vou fazer diferente. Vou tomar tudo quanto é suprimento que existir, vou usar tudo que puder usar. Porque eu pensei, já estou ferrado e meio. Foi o que eu pensei, não tem mais, vai piorar como? Só se for para a cama. Eu já Mas era pra não estar na façam isso, tá, gente? Passem por uma avaliação médica. Avaliação médica Tomam uma nutrição direitinho, suplemento direitinho. Não vai sair Exatamente. tomando tudo, não, porque não é assim, tá? Se você quer ser um atleta de verdade, cuidado com doping. Então, cuidado com doping. Hoje, principalmente. E aí, porque os profissionais na época falavam que eu não podia fazer nada. E aí, pô, já não posso fazer nada. E ainda sou rejeitado pelas mulheres. Falei, não, tem que pelo menos dar uma equilibrada nessa balança. Aí foi aí que eu comecei a fazer, e aí entrei na época, entrei na faculdade. Aí quando me encontrei no handball, o handball era muito fácil para mim. E a primeira coisa do handball, né, para mim, no caso, eu sou totalmente ambidestro.
Eu chuto com as duas pernas, uso as duas mãos. Eu escrevo mais com a esquerda, mas se eu estiver cansado, vou usar a direita. No vôlei, eu arremesso com a direita. No handball, meu braço de apoio é à esquerda. Então, assim, eu faço tudo normalmente com as duas. E uma outra coisa que eu tenho diferenciado também, tem 2 metros de envergadura. E eu tenho 1,88 m de altura e praticamente 2 metros de envergadura. E aí depois, é claro, né? É porque eu perdi uns 5 centímetros aí nessa coluna. Senão você ia ser mais alto. Então isso foi o que depois, recentemente, eu descobri também. O médico mais recente fez o cálculo. Então, ou seja, minha envergadura é compatível com o Com a meu sua tamanho altura. que eu deveria ter. E isso levava vantagem, porque as pessoas vinham me marcar, só que o braço é gigante. E por aí vai. Então eu levava vantagem nesse sentido. Né? O meu corpo foi projetado para isso. E aí, voltando à sua frase lá no início, né? Eu estava dentro do ônibus no último mês, mais ou menos nessa época do ano, assim, novembro, dezembro. Eu tinha proposta para 5 times. Um deles, inclusive, o Fluminense. Meu time. Seu time de coração. Que eu joguei contra o Fluminense. O Fluminense era o time da Castelo Branco na época. Eles tinham uma bolsa lá. E aí eu joguei contra eles. Eu fui o primeiro jogador a fazer o que eu fiz no jogo lá. Que eu botei bola atrás, meti bola na cara do goleiro, fiz gol. E aí o treinador saiu do outro lado e veio falar comigo. Falou que eu quero conversar com o seu pai. Aí vem assistir a final do estadual do Fluminense, vai ser em Caxias. A gente está disputando o 3º lugar e traz seu pai. Aí quando meu pai chegou lá, ele falou assim, meus pais nunca foram, diferente de você, meus pais nunca foram em nada, nenhum esporte. Meu pai só foi nesse dia porque Foi chamado. Foi chamado. O treinador de um outro time, de uma outra faculdade. Aí aí terminou o jogo. Aí eu fui atrás do treinador aqui, o treinador, esse aqui é meu pai. Aí ele falou, sabia que seu filho tem um dom? Sabia que ele foi um dos únicos jogadores que eu vi fazer o que fez na quadra? Aí ele falou, não sabia não. Ele, pois eu quero treinar o seu filho. Aqui funciona assim, sabe, tem que treinar tantas vezes nas Laranjeiras e tal. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí quando chegou nesse dia, eu estava indo para o colégio, na Saúde de Pabiatá, dentro do ônibus, preso no engarrafamento da Avenida Brasil. Normal. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Eu tinha proposta do Fluminense, continuar onde eu estava, e mais 3 outros times. Um deles era a faculdade, o outro era só time de handball no interior de São Paulo, em Santos e outro lugar. Aí eu falei, cara, eu tenho que ver o que eu vou fazer. E aí eu fiquei com medo. Eu falei assim, futebol, a coluna me tirou do futebol, a coluna me tirou do basquete. O vôlei não foi a coluna, mas acabei não ficando também, porque tinha muito impacto de ficar pulando e tal. E se o handball me tirar um dia Sua coluna te tirar do a handball. coluna me tirar do handball? Eu tenho que ser muito bom em muito pouco tempo, ganhar muito em muito pouco tempo, enquanto eu ainda sou jovem e a minha coluna consegue ter essa força. E se eu não chegar até lá, precisar de mais tempo, minha coluna travar em algum momento? E aí eu fiquei com medo. Aí a decisão que eu tomei naquele dia foi, eu serei o maior que eu puder ser naquilo que eu puder ser. Então, assim, eu vou trabalhar ao máximo, porque eu sei que eu podia gerar dinheiro e riqueza com o meu trabalho. Só dependia de mim, não dependia da coluna. Podia fazer de casa, podia fazer de qualquer jeito, teria menos impacto a coluna. Eu poderia ter mais tempo de vida trabalhando, normal. Né? Na época eu trabalhava com informática. Então eu vou seguir esse caminho, vou ser o melhor. E fiz uma promessa para mim mesmo naquele dia. Posso não estar nas Olimpíadas como jogador, talvez não esteja. Você contou. Mas eu irei nessas Olimpíadas, custe o que custar, no melhor local que o dinheiro puder comprar, nos esportes que eu quiser assistir, nas Olimpíadas do Rio. E eu fiz isso nas Olimpíadas do Rio. Foi a 2ª vez que eu tirei férias na minha vida. Foi para as Olimpíadas do Rio. E realmente eu fiz tudo que eu queria, que eu planejei lá em 2002. Foi 2002 por aí. Então é isso. Essa foi chegar a esse ponto. Eu falei assim, eu tenho que ser muito grande, porque um dia eu não vou mais poder depender só de mim. Eu precisar de ajuda de outras pessoas, eu precisar de dinheiro, eu precisar de tratamento. E aí, há 3 anos e meio atrás, nasceu meu filho. E nos primeiros dias eu estava tendo dificuldade. Esse final de semana, por exemplo, eu sinto dor o tempo todo. Estou falando com vocês, estou sentindo dor. Mas estou acostumado. Eu tive até esse problema, né, esse chamado aí. Que eu tenho muita dificuldade de ter empatia. Agora não tenho mais. Muita dificuldade de ter empatia à dor do outro. Porque eu sinto muita dor o tempo todo. E aí Deus me deu mais uma alerta. Me deu uma cefaleia insalva. Que é uma dor que é tipo
É como se você fiasse um ferro quente, aquele de soldar, dentro do seu olho e atravessasse o seu cérebro. Dizem que é a doença do suicídio. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, tá vendo? Só para você saber que tem gente pior do que você. Eu falei, então tá bom, agora eu já tenho mais empatia do outro. E aí passou. Quando meu filho nasce, eu começo a pegar ele no colo, eu começo a sentir dor e tal. Eu fico imaginando que eu queria ser aquilo que a gente falou no episódio anterior, né? Que eu queria prover o dom dele, né? Fazer de tudo pro dom dele. E vai que o dom dele seja jogar bola. Eu tenho que começar a jogar bola com ele. Vai que o dom dele seja corrida de Fórmula 1. Eu falei, cara, vou aproveitar que ele ainda é bebê e vou fazer essa cirurgia. E foi aí que eu fui atrás do melhor. Eu falei, como eu falei lá em 2002, eu falei também, eu vou ter o melhor equipe para poder, cirurgião para fazer. Eu fui o melhor do Brasil. Eu não lembro direito o nome dele, acho que é Bassotti. O Vitor. Só para concluir Claro. esse pedacinho. Depois de muito tempo, entre idas e vidas para falar com ele, exames que ele pediu, ele me consultou no meio da pandemia, por teleconferência. Aí ele começou a me perguntar várias coisas. O que você sente aqui na lombar? Você sente o que aqui, ali, assim, assado? Aí eu fui falando para ele, cara, não sinto nada na lombar, não. Aí, quanto de altura você tem? 1,88. Você tem alguma limitação? Eu falei, não, luto jiu-jitsu, jogo bola toda semana e treino todos os dias. Ele, é mesmo? Você vai tudo isso? Eu faço. Tá, e você sente dor aqui, ali, assim, assado? Aí eu fui falando, não, e tal. No final da sessão, ele falou, ó, eu ganho dinheiro operando. O seu caso é de operação. Mas você fazer isso hoje ou fazer daqui a 40 anos não vai mudar em nada na sua vida. Porque você tem uma vida extremamente ativa. Né? Você botar 2 achas aí agora para limitar, para você abaixar, para você não jogar bola na semana ou não ir para academia, é muito pior passar por 6 meses de colete, deitado na cama, parado. Verdade. Não é bom. Então foi aí que também uma grande virada de chave. Foi agora já é, entreguei para Deus e vamos embora. Isso aí. Você falou assim, eu tenho que jogar bola com meu filho, eu tenho que fazer isso. Eu tive um professor que ele falava assim, troca o tenho que deveria. Eu tenho que, parece uma obrigação, né? Eu tenho uma obrigação de ir para São Paulo com meu filho. Não, eu gostaria, que vira prazer. Eu não tenho que fazer isso por causa dele. Eu gostaria de fazer por causa dele. aí Tudo mesmo. bem. Tenho que, vira uma obrigação. Gostaria, vira um prazer. E engraçado que lá em casa, eu não jogo bola, meu marido também não. Eu sempre fui muito elétrica, muito ativa, sempre gostei de dançar, sempre gostei de estar numa academia. Mas o máximo que eu e meu marido fazíamos éramos pedalar, assim, mas assim, serra, íamos a Madalena, Glicério, Frade, aqueles pedais assim, né, de estrada. E aí eu fiquei pensando assim, gente, quem que Silas puxou? Porque meu marido não é de jogar bola. Agora, uma coisa que nos chamou a atenção, às vezes você não precisa fazer com ele, nem ele vai puxar ninguém. Filho de peixe é peixinho, filho de médico não tem que ser médicozinho, nem filho de engenheiro, engenheirozinho. Ele vai ser o que ele quiser ser. Agora, a diferença é o acompanhar. Então, meu pai não joga bola, você não precisa jogar bola. Você não precisa nadar, você não precisa ser surfista, mas você precisa acompanhar. Peraí, eu não sei nada de futebol, mas eu estou aqui juntinho com você. Eu lembro que a última viagem que nós fizemos, o meu filho precisava, não lembro se foi para Bolívia ou se foi para Argentina. Eu não entendo nada de peça. Eu não sei montar bicicleta, eu não sei desmontar, mas eu estava junto. Eu estava ali junto. Como é que tem que fazer? Mãe, deixa. E todo mundo. Então, ele sabia que eu não sabia fazer, mas eu estava ali junto com quem sabia fazer. Então, eu falei, não, eu estou aqui, vamos montar junto, vamos fazer. Eu era aquele apoio. Até hoje eu não sei, mas estou sempre junto. E quando eu não estou, meu marido está.
E o bom é quando pode os dois. Uhum. Mas, às vezes, internacionalmente falando, né, não dá. Eu brinco, né? Eu falei, não dá mais para ir no Calebito. Tem que trocar... Falei sem querer, desculpa. Não tem problema, não. Não, ganhou Não mais dá, de mas seguidores assim, agora. Ganharam merchandising aí de entendeu? graça, hein? Tipo assim, não dá para ir pra orla. Eu falo pro meu filho, quer tomar açaí? Vai ter que ser lá no Rio Grande do Sul. Quer comer croissant? Vai comer lá na França. Porque aqui ainda não dá para fazer essas gracinhas. Porque a sua prioridade é comer do bom e do melhor nas corridas, de preferência com o papai e com a mamãe. Então, não precisa ficar nessa preocupação assim, cara, eu tenho que jogar bola com meu filho, eu tenho que nadar com meu filho. Não, você só precisa acompanhar o teu filho. Seu filho só precisa saber, cara, meu pai está aqui junto comigo. Não, cara, É a ele presença, olhar né? e saber que você está ali na arquibancada. O meu filho perdeu a última competição agora, no Brasileiro, porque pela primeira vez nós não fomos. Nós passamos por um episódio, nossa casa foi assaltada 2 vezes e a gente não teve como, não deu para ir. E eu falei, meu filho, dessa vez a gente não tem condições de ir. E aí, quando eu tenho certeza, ele falou, mãe, quando eu olhei para a arquibancada e minha família não estava ali, deu um vazio, sabe? Imagino. Deu um vazio e ele não conseguiu suportar a pressão de saber. Mas o cara tem quase 19 anos e... mas quem foi criado com família é diferente. Quem foi criado largado, tanto faz. Aprende, é resiliência, vai esticando, vai se moldando. Mas quem não foi criado assim, é difícil. E eu sempre digo assim, sabe, para fechar assim, uma coisa que me marcou muito, como educadora, como psicopedagoga, eu gosto sempre de falar das vogais emocionais. Quais são as vogais emocionais? O A foi o que o Vitor acabou de fazer. Aceite-se. Peraí. Eu não posso jogar bola, eu não vou poder ter condições, a minha coluna não me permite. Mas eu me aceito. Posso estar feinho, posso estar assim, posso estar assado, mas eu me aceito. Então, a partir do momento que você se aceita, se aprecia, se admira, tudo muda. Verdade. Por isso que você hoje é quem você é. Porque você passou a se apreciar nas condições que você tem. Não dá para você ser outro Vitor. Ou você vai viver lamentável, ou você vai ser poderoso. Então, você escolheu ser poderoso. E ainda vou digo mais pra gente finalizar, que o Vitor vai expulsar a gente daqui, o outro Vitor aí, ó. Além disso daí, eu aperfeiçoei outra coisa também, só para dar uma descontraída aqui. Porque bonito ia ser difícil acontecer, né? Só para dar uma pensada. Eu aprendi a comunicação, fala da ideia, né? Então, eu falo assim, pode me dar 5 minutos de qualquer mulher do mundo que eu consigo dar uma ideia boa. Aí, oratória. Tá perdendo, né? Eu Aquela fiz empresa assim. está perdendo. Mas deixa ela terminar, que eu E quero aí, agora ouvir as vogais Então, vamos lá. O A, Aceitação. aprecie-se, aceite-se, né? Aprenda a se admirar. E o E, espere o momento certo. Esperar. Ótimo. Você precisa esperar. O meu tempo não é o tempo da Aline. Pode ser que a Aline já tenha chegado onde eu gostaria de chegar, mas aí é o tempo dela. O Sim. meu vai demorar mais um pouco. O tempo do Rogério é um, do Vitor é do outro. Então, espere o seu momento que vai acontecer. Se não for no handball, se não for no bicicross, se não for no vôlei, em algum momento a tua hora vai chegar. Então, espere o momento certo. O I, eu penso que é o mais difícil, porque você precisa identificar o que está te sabotando, o que está te deixando para baixo. Mas eu era feio, né? Não ia conseguir ficar bonito. Não, você precisa identificar quais são os gatilhos que estão te impedindo de se admirar, de se apreciar. O que isso está acionando em você? Então, você precisa identificar. Toda vez que eu vou lá, que eu vejo aquele pessoal jogando, aquilo me dá um... Então para de ir lá. Vai fazer o que o Vitor fez. Então eu vou estudar, eu vou ser o melhor empreendedor, vou ser o melhor empresário. Cara, eu vou identificar o que eu posso fazer e vou embora. Ouça. Olhe para a sua história
né? Não apaga a sua história. Uhum. Tem gente que quer... se fui pobre, não me lembro. Não, me lembro. E como lembro, amiga? Lembro. Olhe para sua história e dê um novo sentido. Isso se chama ressignificar. Então, olhe e ouça mais e fale menos. Porque, na verdade, para você mudar, você precisa ouvir. Como é que você vai mudar se você não consegue ouvir? Ouvir quem? Ouvir um bom professor, que eu tenho certeza que você teve vários. Muitos. Então, ouça um bom professor, um bom mentor, um bom treinador. E aí você vai embora. E, por último, uma coisa de cada vez. Olha. Dá um passinho. Um passinho. Uau. Você não precisa dar um passo muito grande. Um passinho de cada vez. Começa onde, Rogério? Gravando vídeos caseiros. E quando você for ver, você já está onde? É. Você pode mais. Você pode... Adorei! garoto! Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom.